O vento gelado uivava, chicoteando a neve contra o portão de ferro forjado. Lyra bateu novamente com a força que lhe restava, o som abafado pela tempestade impiedosa. Nos braços, aninhado sob seu xale rasgado, um filhote de lobo tremia incontrolavelmente, um gemido fraco escapando de sua garganta. Seus próprios lábios estavam arroxeados, a fome e o frio perfurando seus ossos. Era o ápice do inverno, os dias mais curtos do ano, e a escuridão parecia abraçá-la. O reino de Volkov era um bastião imponente, suas torres de pedra escura cortando o céu cinzento. Ao sul, as terras do sul, vastas e geladas, eram um refúgio precário. Longe dali, a temida Floresta Negra, uma fronteira sombria, abrigava segredos antigos. O mundo era brutal, governado pela hierarquia ancestral de alfas, betas e ômegas. Alfas dominavam, sua força e poder inquestionáveis. Betas ocupavam papéis secundários, mas ainda respeitados. Ômegas eram oprimidos, subjugados, sem voz ou direitos. A política era uma teia de intrigas, onde o status de nascimento definia o destino. Dentro dos muros de obsidiana do castelo, Kailen Volkov, o rei Alfa, sentava em seu trono gélido. Seus olhos cor de obsidiana, duros e inexpressivos, percorriam o salão principal. Uma cicatriz em forma de raio, um lembrete constante de batalhas passadas, cortava a sobrancelha esquerda e sumia na têmpora. Seu cabelo, preto como a noite, caía pesado sobre os ombros de seu manto real. Kailen era a personificação do dever, frio, distante, implacável. Sua rotina era um ciclo exaustivo de treinamento com a espada e decisões cruéis que asseguravam a estabilidade de seu reino. 20 anos atrás, o ataque que levou sua mãe e irmã mais nova o havia transformado. Deixado como o único herdeiro, o trauma o moldara. Ele temia falhar, temia ver Volkov cair novamente. Era o seu medo fundamental, a origem de sua frieza. A pressão dos alfas anciões para que ele se casasse e gerasse um herdeiro forte era seu conflito externo imediato. Ele queria estabilidade para Volkov acima de tudo, mas no fundo ele precisava de algo que nem sabia nomear. Conexão, calor, um fim à solidão que o corroía. Lyra era um contraste vivo. Seus cabelos cor de cobre ou emaranhados e salpicados de neve pareciam brilhar na penumbra. Seus olhos, de um verde profundo com pontos dourados, carregavam uma melancolia antiga e uma fagulha de rebeldia. Ela era pequena, mas a determinação era palpável. Lyra vivia fugindo desde que se lembrava. Sua luta diária era a sobrevivência. Seu conflito interno era a culpa. Um acidente, quando tinha 7 anos, a assombrava. Sua família morria de frio e fome em um inverno brutal. Abraçando sua mãe doente, uma onda de frio intenso emanou dela, congelando a água na tigela e cobrindo a parede com um padrão de gelo intrincado. Sua mãe, aterrorizada, a fez prometer nunca mais usar aquele poder. Esse era o segredo central de Lyra. Ela era uma ômega com a centelha primal, um poder de gelo e frio, herdado de sua linhagem materna. Uma tribo antiga de ômegas do norte, caçada por alfas que temiam tal dom. O poder no mundo era raro, a centelha primal. Alguns nasciam com essa capacidade de se conectar à natureza, amplificar emoções e até manipulá-la. Seu limite era exaustivo, podia drenar a vitalidade e causar dor. O custo podia atrair a atenção de quem desejava controle ou destruição. Lyra queria apenas um lar seguro para o filhote doente que encontrara. Ela precisava de aceitação e liberdade, um lugar onde seu poder não fosse uma maldição. A cada batida contra o portão, Lyra sentia um arrepio diferente, um frio que não vinha apenas do ambiente.
Era um leve formigamento que emanava de suas palmas, um sinal sutil de seu poder latente, um presságio do que viria. Perto de seu coração, sob a gola do vestido surrado, ela guardava um medalhão, feito de prata antiga e enegrecida do tamanho de uma moeda grande. Ele ostentava uma flor de gelo intrincada em alto relevo e no verso as iniciais L e M entrelaçadas. Era uma herança de sua mãe, um lembrete de sua origem, um foco inconsciente para seu dom. A tempestade que se intensificara subitamente nas terras do sul fora o gatilho. Lyra não teve escolha. Com o filhote moribundo nos braços, o castelo de Volkov era a única chance, por mais improvável que fosse. As portas rangeram, revelando 2 guardas alfas, suas armaduras escuras e semblantes severos. Caelen, atraído pelo barulho incomum, estava na plataforma acima. Seus olhos de obsidiana se fixaram na pequena figura coberta de neve. Ele notou algo. Lyra cambaleou para dentro, a exaustão finalmente a vencendo. Enquanto caía de joelhos, o medalhão de prata deslizou para fora de seu vestido, cintilando palidamente na luz fraca. Caelen sentiu uma pontada estranha no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Quem é você, Ômega, para bater assim as portas de Volkov? Um dos guardas rosnou, a mão no punho da espada. Caelen desceu os degraus lentamente, seu olhar focado não apenas na mulher, mas no brilho fraco que emanava dela, uma sensação quase imperceptível de frio que parecia confrontar o seu próprio. Lá no alto, escondido nas sombras, Lord Valerius, um dos alfas anciões e conselheiro de Caelen, observava com um sorriso fino. Valerius via Caelen como fraco, sua linhagem impura. Ele desejava o poder, acreditava que a salvação do reino estava na pureza alfa e tramava para desestabilizar o jovem rei. Sua ambição, nascida da humilhação de sua família em gerações passadas, o impulsionava. Ele já sentia a mudança no ar. Caelen parou a poucos passos de Lyra, o filhote tossindo fracamente em seus braços. Algo estava errado. O frio que ela irradiava não era apenas o da tempestade. Era algo mais profundo, algo que a todos aterrorizou, mas que Caelen sentiu de uma maneira diferente, quase como um eco em sua alma. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 3 dias se passaram desde que Lyra colapsou as portas de Volkov. O castelo, antes uma fortaleza impenetrável, tornara-se uma prisão dourada, um refúgio precário. Lyra, o filhote de lobo, ainda aninhado contra seu peito, encontrava-se em um quarto modesto nas alas de serviço, no coração do reino de Volkov. Longe das terras do sul e da Floresta Negra, a segurança era uma ilusão frágil. Naquele primeiro instante, a raiva dos guardas alfas havia sido palpável. Ômegas não imploram na entrada principal. Um deles rosnou, o cheiro de dominância pesando no ar. Caelen, no entanto, não recuou. Seus olhos de obsidiana, antes duros como pedra, agora carregavam uma estranha curiosidade. Ele desceu, ignorando os protestos dos seus homens. Recolham-na. E o filhote, ordenou Caelen, a voz um trovão gelado que, para surpresa de todos, não traía repulsa. Seus olhos fixaram-se no medalhão de prata que havia escorregado do pescoço de Lyra. Ele o pegou, a frieza do metal antigo, contrastando com o calor de sua palma. A flor de gelo, intrincada e silenciosa, parecia vibrar levemente em seus dedos. Ele não o devolveu, guardando-o no bolso interno de seu manto. Lord Valerius, que observava do alto, sentiu um tremor de fúria. Caelen havia cedido. Imprudente, sibilou, seus olhos astutos fixos no jovem rei. A fraqueza do laço de Caelen com sua ancestralidade alfa estava mais clara do que nunca.
Valérius via sua chance surgir das sombras. Lyra acordou dias depois, a febre diminuindo, o filhote ao seu lado respirando com dificuldade. Ela sentiu o calor das chamas da lareira, o cheiro de sopa quente e a falta do medalhão. Seu coração disparou. Se Kaelen o tivesse, se soubesse... Kaelen Volkov, envolto em seu manto pesado, observava o pátio nevado de sua janela. A decisão de abrigar Lyra havia causado murmúrios entre os alfas anciões. Uma ômega faminta não é o tipo de conquista que Volko precisa. Elder Borin, um homem corpulento com barba branca, bufou durante o conselho da manhã. Kaelen apenas o encarou, a cicatriz em seu rosto pulsando. Ele sentia a pressão da estabilidade, mas Lyra, ela era diferente. Naquela mesma noite, Kaelen visitou Lyra. A porta do quarto rangeu suavemente. Lyra, ainda fraca, encolheu-se, protegendo o filhote. O olhar de Kaelen varreu o quarto, parando no pequeno lobo tremendo. Por que um filhote de lobo? E por que Volkov? Kaelen perguntou, a voz sem a habitual aspereza. Lyra sentiu um arrepio. Ela olhou para o filhote, seus olhos verdes marejados. Ele estava morrendo, na tempestade. Sem ele, eu não teria mais pelo que lutar. Volkov era a única esperança, ela sussurrou, a voz rouca. A culpa corroía. Eu causei a morte da minha família, ela confessou, a respiração presa. Eu era uma criança, com fome, com frio. Minha mãe estava doente. Eu a abracei e um frio terrível saiu de mim. Congelei a água, a parede. Mamãe ficou aterrorizada. Ela me fez prometer nunca mais usar aquele poder, mas não consegui impedir que morressem. É tudo minha culpa. Seu segredo central, aquele que a torturava, ecoou no quarto. O peso da revelação era quase tão frio quanto o poder que ela descrevia. Kaelen observou a pequena figura trêmula, o rosto marcado pela dor. Ele sentiu uma pontada. Aquela confissão não era calculada, era a verdade crua de uma alma ferida. Perder aqueles que amamos é a pior das dores. Kaelen disse, e para surpresa de Lyra, ele parecia humano. A solidão que se segue, a pressão para não falhar novamente, para proteger o que resta. Ele não falaria de sua mãe e irmã diretamente, mas a conexão estava ali. Ele entendia a sombra da perda, a responsabilidade esmagadora. Sua voz, por um breve momento, perdeu o tom gélido de rei. Lyra, aturdida, olhou-o nos olhos de obsidiana. Pela primeira vez ela viu a dor sob a armadura de gelo. Enquanto isso, Valérius agia. No grande salão ele se aproximou de Elder Borin, seus olhos lançando faíscas de malícia. Uma ômega na nossa fortaleza, acolhida pelo rei? Isso é inédito. Há rumores de que ela veio das terras do sul. Aqueles bárbaros não são de confiança. Quem sabe o que ela realmente esconde? Ou o que ela traz consigo? Borin rosnou, a semente da discórdia plantada. A conexão de Kaelen com Lyra, mesmo que breve e dolorosa, havia sido sentida. Ele agora carregava o medalhão em um cordão de couro sob seu manto. De vez em quando, ao tocá-lo, ele sentia um leve formigamento, uma frieza sutil que não era do metal, mas de algo mais profundo. Era a centelha primal de Lyra reagindo à sua presença, ao seu toque. Ele não sabia o que era, mas o medalhão parecia uma chave para a mulher enigmática que perturbava sua rotina. Kaelen sabia que não poderia mantê-la como uma convidada indefinidamente. A pressão dos anciões, as maquinações de Valérius, tudo se apertava. Ele tinha que agir, tinha que proteger Volkov, mas agora ele tinha que proteger mais do que apenas seu reino. Naquela noite, o filhote de lobo começou a tossir mais forte, sua respiração fraca. Lyra o abraçou.
as lágrimas escorrendo pelo rosto. O frio do quarto parecia aumentar, mas não era apenas o inverno. Era seu poder reagindo à sua agonia. Um leve brilho azul-gelo emanava de suas palmas, seus lábios roxos. Ela sentiu o formigamento novamente, mais forte do que nunca. O medalhão escondido sob o manto de Kailen pulsou com uma frieza quase dolorosa. Lá fora, a tempestade recomeçava, mais forte do que nunca. Kailen, em seus aposentos, sentiu a mudança no ar. Um calafrio percorreu sua espinha, e não era apenas o vento, era um chamado, um eco da centelha primal de Lyra, crescendo em urgência e desespero. Ele sabia que precisava agir, e rápido. O tempo estava se esgotando para Lyra, para o filhote, e talvez para uma própria estabilidade de Volkov. A tempestade uivava na noite, poucas horas depois da conversa entre Lyra e Kailen. O som gélido varria os muros de obsidiana do castelo de Volkov, uma canção sombria que embalava o desespero. Dentro do quarto, nas alas de serviço, o filhote de lobo arfava, sua respiração fraca cortando o silêncio. Lyra o abraçava, sentindo o pequeno corpo tremer em seus braços. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lyra, misturando-se à sua própria pele gelada. O frio no ambiente não vinha apenas da janela. Pulsava de suas palmas um brilho azul-gelo sutil, intensificando-se a cada batida do coração agoniado do filhote. Seus lábios estavam roxos, um sinal de que seu poder latente a drenava, mas ela não podia parar. Precisava salvá-lo. A culpa a corroía, a memória do passado assombrando-a, o medo de falhar novamente apertando seu peito, seu conflito interno. A culpa e o medo de seu poder agora a dominava. Nos aposentos do rei, Kailen sentia um frio incomum. O medalhão de prata, pendurado em um cordão de couro sob seu manto, pulsava com uma frieza quase dolorosa. Não era o metal, mas a centelha primal de Lyra chamando-o. O chamado era urgente, carregado de desespero. Uma pontada familiar de responsabilidade e o medo de uma nova perda o impulsionaram. Ele precisava agir. Kailen irrompeu no quarto de Lyra, a porta rangendo. O ar estava pesado, com um frio cortante e o cheiro doce e metálico do gelo. Ele viu Lyra, seus cabelos cor de cobre emoldurando um rosto marcado pela angústia, e o brilho azul emanando de suas mãos sobre o filhote. O pequeno lobo mal respirava. Lyra! Kailen exclamou, sua voz não de raiva, mas de surpresa e uma pontada de desamparo. Ele nunca havia testemunhado o poder dela tão abertamente. Ele correu para ela, ajoelhando-se sem hesitação. A centelha primal, antes um sussurro, agora era um grito de dor e poder. Lyra levantou os olhos verdes, marejados e desesperados. Ele está morrendo, Kailen. Eu não sei como parar, eu não consigo. O pânico em sua voz era palpável. A barreira que ela construíra em torno de seu poder estava ruindo. Kailen estendeu a mão hesitante e tocou os dedos gelados de Lyra. Uma onda de frio intenso o percorreu, mas não o repeliu. Em vez disso, sentiu uma estranha ressonância, quase como um eco em sua própria alma gélida. Era um frio que não congelava, mas parecia buscar uma conexão, uma compreensão. Ele viu o medalhão sob o manto de Lyra vibrar levemente contra o peito dela. O seu próprio, oculto sob seu manto, parecia reagir, quente em contraste. Não o pare, Kailen disse, sua voz mais suave do que Lyra jamais ouvira. Deixe-o agir, salve-o. Ele confiava nela, mesmo sem entender. A solidão que os corroía parecia diminuir um pouco naquele momento, substituída por uma aceitação mútua. Era um voto de confiança silencioso, a primeira rachadura em sua armadura gelada.
O medo de Lyra de seu próprio poder começou a ceder à urgência de salvar o filhote. Kaelen colocou a mão sobre a dela, um ato de apoio que transcendeu a hierarquia. Nós não vamos falhar de novo, não hoje, ele murmurou, uma confissão tácita de seu próprio medo de falhar, de reviver a perda de sua mãe e irmã. Seus olhos de obsidiana encontraram os dela, uma profundidade de dor compartilhada ligando-os. Esse foi um momento de intimidade emocional totalmente novo, não de palavras, mas de vulnerabilidade e apoio mútuo diante de uma força que desafiava-lhe a compreensão. Enquanto isso, a porta do quarto de Lyra foi arrombada. 3 guardas alfas, liderados por Elder Borin, um homem corpulento com barba branca, invadiram o aposento. Valérios, com seu sorriso fino, estava atrás deles, seus olhos astutos brilhando. Sua Majestade, afaste-se dessa ômega. Ela está usando uma magia profana. Ela é uma ameaça a Volkov. Borin rosnou, sua voz ecoando o descontentamento dos anciões. A temperatura no quarto caiu drasticamente, o brilho azul intensificando-se das mãos de Lyra. Kaelen se levantou, posicionando-se à frente de Lyra e do filhote. A cicatriz em seu rosto pulsava. Recuem! Ele ordenou, sua voz voltando ao tom gélido de rei, mas com uma fúria contida. Ela não é uma ameaça. É a nossa única chance de entender o que está acontecendo. Ele pegou o medalhão de Lyra que estava caído no chão. No mesmo instante, o medalhão em seu próprio pescoço pareceu vibrar em uníssono. Uma ômega com centelha primal é uma abominação. Ela deve ser expulsa ou pior. Valérios exclamou, avançando, seus olhos fixos no brilho azul das mãos de Lyra. Isso é o que acontece quando a pureza alfa é corrompida. A centelha primal de Lyra, respondendo à ameaça e à defesa de Kaelen, explodiu. Uma onda de ar gélido emanou dela, congelando a umidade no ar em padrões intrincados nas paredes, um eco das memórias aterrorizantes de sua infância. A porta que Borin arrombara agora estava coberta por uma fina camada de gelo. O filhote, em seus braços, soltou um gemido, mas sua respiração parecia um pouco mais forte. Lyra usou seu poder não apenas para se defender, mas para proteger o filhote, um ato de vontade que sobrepujou seu medo. Seu conflito interno de culpa foi substituído pela determinação de proteger. Os guardas recuaram, surpresos e aterrorizados. Kaelen, porém, permaneceu firme, sentindo o medalhão em sua mão esquentar, em vez de gelar. Ele apontou o medalhão para Valérios. Este é um artefato antigo, Valérios, e Lyra, ela não está desamparada. Valérios, no entanto, apenas sorriu, um brilho de triunfo em seus olhos. A revelação pública do poder de Lyra não era um problema para ele. Pelo contrário, era uma arma. Uma ômega com poderes. Isso só prova minha tese, Kaelen. Valerio sibilou, seus olhos fixos no rei. A fraqueza de seu laço alfa o torna cego. Volkov precisa de um alfa forte, sem impurezas, para liderar, não de alguém que abriga aberrações. Ele fez um gesto e Borin, mesmo relutante, se recompôs. Sua Majestade, permita que a levemos, para o bem do reino. Kaelen apertou os medalhões, sentindo a conexão. Ele havia feito uma escolha definitiva. Ela fica, ele declarou, a voz como gelo cortante. E quem a tocar, tocará em mim. Lyra olhou para Kaelen, o coração disparado. Ele estava a defendendo, desafiando os alfas por ela. Ela sentia a centelha primal se acalmar um pouco, o filhote respirando de forma mais regular. O poder, que ela tanto temia, agora parecia ter um propósito. Valérios recuou, seus lábios se curvando em um sorriso calculista. Muito bem, Kaelen, o reino verá as consequências de suas escolhas. Ele e Borin se retiraram,
deixando o ar do quarto pesado com a ameaça. O filhote estava salvo, mas o custo era alto. Lyra havia revelado seu poder a mais pessoas. Kaelen havia desafiado abertamente seus anciões. A estabilidade de Volkov agora pendia por um fio, e o inverno parecia apenas ter começado. Lyra ainda segurava o medalhão de prata da mãe, sentindo o calor estranho que ele irradiava agora. Kaelen olhou para o medalhão em sua própria mão, a flor de gelo parecendo dançar sob seus dedos. Ele sabia que o confronto com Valérios era apenas o começo. Kaelen, Lyra começou, a voz trêmula. Ele se ajoelhou novamente, seus olhos fixos nela. Teremos que descobrir o que isso significa, ele disse, indicando os medalhões e o ar gélido ainda presente. Juntos. Era uma promessa, um elo. Lá fora, a tempestade recomeçava, mais forte do que nunca. Mas dentro do quarto, um novo tipo de conexão havia se solidificado, enquanto a verdadeira ameaça a Volkov apenas começava a se revelar. Uma semana se passou desde o confronto na câmara de Lyra. O filhote de lobo, agora batizado de Neve, se recuperava lentamente, ainda frágil, mas respirando com mais regularidade. Lyra, embora não estivesse mais confinada ao quarto, sentia os olhares nos corredores do castelo de Volkov, os murmúrios de guardas e criados. Ela estava segura do frio das terras do sul, mas a segurança em Volkov era de um tipo diferente, uma teia de julgamentos. O medalhão de prata da mãe, adornado com a flor de gelo, estava agora em seu pescoço, guardado sob a gola do vestido mais limpo que lhe deram, pulsando com um calor sutil. Kaelen, por sua vez, sentia o peso do trono como nunca antes. Seu próprio medalhão, o que ele encontrara caído, permanecia sob seu manto, um cordão de couro o mantendo perto do coração. Tocar a prata antiga trazia um frio estranho, um eco distante da energia de Lyra. O castelo de Volkov fervilhava com a discórdia plantada por Valérios. O rei protege uma ômega com poderes profanos, sussurravam. A pressão dos alfas anciões, liderados por Borin, era sufocante. Kaelen passava noites em claro, estudando tomos antigos em sua biblioteca, buscando qualquer menção à centelha primal ou aos estranhos medalhões. Ele precisava de respostas para proteger Volkov. Naquele dia, Kaelen convocou Lyra. Ela entrou na sala do conselho, onde outrora apenas alfas pisavam. Ele a encontrou sozinha, diante de uma tapeçaria que retratava o antigo brasão de Volkov, um lobo uivando para a lua. Lyra, ele começou, sua voz um pouco menos gélida do que o normal. A presença de sua centelha primal e minha defesa dela gerou um tumulto entre os anciões. Eles veem isso como uma ameaça à pureza de Volkov, à minha linhagem. Ele pausou, passando a mão pela cicatriz. Mas eu sinto algo diferente, algo que não posso ignorar. Lyra sentiu um arrepio. Eles sempre temerão o que não entendem, Kaelen. Minha mãe me ensinou isso. Nosso povo, os ômegas do norte, era caçado. Não era uma questão de pureza, mas de poder. Eles temem o poder que não podem controlar. Ela tocou seu próprio medalhão. Minha mãe dizia que este era um foco, uma âncora para a centelha, que havia outro para o equilíbrio. Kaelen tirou o medalhão de seu próprio pescoço. Era idêntico ao dela, a flor de gelo em alto relevo, mas sem as iniciais, apenas o padrão. Quando ele o ofereceu, os olhos de Lyra se arregalaram. Seus próprios dedos se tocaram, e uma onda gélida, mas não fria, se espalhou pelos dois. Os medalhões brilharam, um tênue azul prateado em uníssono. Eu o encontrei em um baú antigo, na câmara de minha mãe. Mãe, Kaelen confessou, sua voz baixa. Uma semana antes do ataque que a levou, ela disse que era para tempos de grande necessidade para equilibrar a balança,
Eu nunca entendi, até agora. Era uma revelação de sua própria vulnerabilidade, uma partilha de um segredo guardado por anos, uma fenda em sua armadura. Ele falava de sua mãe, algo que nunca fizera. Lyra sentiu a verdade nas palavras dele. Minha mãe me deu o dela quando eu era muito pequena. Disfarçou-o como um brinquedo. Ela falava de uma lenda, de 2 guardiões do frio, um Alfa e um Ômega, que um dia unificariam os reinos divididos pela centelha primal. Ela acreditava que a centelha era uma dádiva, não uma maldição. Um tremor percorreu Kaelen. Lendas não mantêm um reino em pé, Lyra. É a ordem, a força. Mas essa ordem, ela me isolou. Depois da perda de minha mãe e irmã, eu jurei nunca mais falhar, nunca mais perder Volkov. Sua voz era um sussurro, carregada de uma solidão ancestral. Ser rei é ser solitário, é tomar decisões que congelam a alma para proteger a todos. Ele não falou de amor, mas de responsabilidade, uma confissão de seu fardo, um lado dele que ele jamais mostrara a ninguém. Lyra se aproximou, a centelha primal pulsando suavemente entre os medalhões. A solidão é o frio mais profundo, Kaelen. Eu a conheço, mas não significa que precisamos congelar sozinhos. Talvez esse poder, esses medalhões, sejam uma chance de quebrar o gelo. Para Volkov e para nós, era um voto de confiança, uma oferta de parceria. O medo dela de seu poder não havia desaparecido, mas o desejo de usá-lo para algo maior, para a aceitação, agora era mais forte. De repente, um estrondo ecoou do pátio principal. Gritos de guardas. Sua Majestade! Invasores! A voz de um alfa soou, carregada de pânico. Kaelen pegou sua espada, sua postura mudando de rei pensativo para guerreiro implacável. Fique aqui, ele ordenou, mas Lyra balançou a cabeça. Não, minha centelha pode ser útil, não vou ser um fardo. Ela sentiu o medalhão em seu pescoço esquentar, a flor de gelo pulsando. O filhote Neve, deixado no quarto, uivou. Eles correram para as ameias, Lyra com o medalhão da mãe apertado na mão. Lá embaixo, no pátio de treinamento, figuras escuras se moviam rapidamente atacando os guardas. Não eram bárbaros das terras do sul, mas homens treinados com o brasão de uma casa menor, conhecida por sua lealdade a Valérios. O ataque era uma encenação, uma diversão para um propósito maior. Um grito agudo chamou a atenção de Kaelen. No portão oeste, onde os omegas de serviço costumavam entrar e sair, chamas lamberam a pedra, e um grupo de omegas estava encurralado, seus gritos de desespero ecoando. Um dos guardas de Valérios, um homem de rosto marcado por uma cicatriz profunda que ia do olho à mandíbula, atirou uma tocha, fazendo as chamas crescerem. A fumaça escura subia. Estão tentando incendiar o portão dos ômegas. Kaelen rosnou, a fúria em seus olhos de obsidiana. Valérios, ele quer expor você, Lyra, e me forçar a uma escolha. Lyra sentiu o gelo se formar em suas palmas, um brilho azul mais intenso do que nunca. A visão dos ômegas em perigo, a lembrança da morte de sua própria família pelo frio, a impulsionou. Seu conflito interno, a culpa por seu poder, foi subitamente substituído por uma determinação inabalável de proteger. O medalhão em seu pescoço queimava. Eu posso detê-lo, ela disse, a voz firme. As chamas. Eu posso contê-las. Kaelen hesitou por um breve segundo. Expor o poder de Lyra novamente seria desastroso para sua reputação, para a estabilidade de Volkov. Mas a vida dos ômegas era uma moeda de troca? Vá, ele ordenou, a voz um trovão. Mas seja rápida. O medalhão em seu próprio peito pulsou forte, uma frieza que parecia lhe dar força. Ele confiava nela. Lyra desceu correndo,
os guardas aturdidos com a ordem do rei. Ela correu em direção às chamas, o brilho azul-gelo se intensificando em suas mãos. O homem da cicatriz tentou impedi-la, mas uma onda de ar gélido o jogou para trás, suas roupas cobrindo-se de uma fina camada de geada. Lyra estendeu as mãos, concentrando-se não em destruir, mas em conter. Uma barreira de gelo translúcido começou a se formar, contendo as chamas e salvando os ômegas. Era exaustivo, mas ela não parou. Seu poder, antes temido, agora era uma ferramenta de salvação. Kaelen, nas ameias, puxou sua espada e avançou com seus guardas leais, enfrentando os invasores. Valérios, observando de uma torre distante, sorriu. A ômega havia caído na armadilha. Seu poder estava exposto, e Kaelen a havia permitido. A semente da desconfiança germinaria. O ataque foi repelido, os invasores mortos ou capturados, exceto pelo homem da cicatriz que escapou para as sombras da noite. As chamas foram controladas pelo gelo de Lyra, mas o portão oeste estava fragilizado e coberto de geada. Lyra caiu de joelhos, exausta, mas os ômegas estavam a salvo. Kaelen a alcançou, seus olhos de obsidiana fixos na barreira de gelo que ela havia criado. "Você os salvou?" ele disse, sua voz cheia de uma admiração relutante. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Enquanto seus dedos se tocaram, os medalhões em seus pescoços brilharam novamente, o azul prateado mais forte, mais quente. A flor de gelo nos medalhões pareceu se expandir, mais detalhada. Valérios, embora satisfeito com a exposição, sabia que Kaelen não havia caído completamente. Ainda não, mas ele havia plantado uma semente de discórdia que abalaria os alicerces de Volkov. Naquela noite, a barreira de gelo de Lyra ainda cintilava no portão oeste, um lembrete vívido. Kaelen olhava para ela de longe, Lyra ao seu lado. A rainha Alfa de sua linhagem ancestral, uma mulher de gelo e fogo, havia sido uma figura lendária. Agora, uma ômega com centelha primal estava ao seu lado, defendendo Volkov. A lealdade de Kaelen estava dividida. A estabilidade de Volkov, seu dever sagrado, parecia cada vez mais entrelaçada com o destino de Lyra. O inverno apenas começara, e Kaelen sabia que uma tempestade muito maior se aproximava, uma que não poderia ser contida apenas pela força de sua espada. Mas o que significavam os 2 medalhões, os guardiões do frio? 2 semanas se passaram desde o confronto no portão oeste de Volkov. O castelo, agora marcado pela barreira de gelo que Lyra criara, sussurrava. O filhote neve, recuperado e mais forte, aninhava-se no quarto modesto de Lyra, onde ela podia ver o céu cinzento das terras do sul, que se estendiam vastas e geladas para além dos muros. A Floresta Negra, uma fronteira sombria, parecia distante, mas a ameaça de seu segredo tribal era constante. Lyra carregava o medalhão de sua mãe, a flor de gelo, pendurado sob sua túnica simples. Pulsava com um calor tênue, um lembrete de seu poder e da promessa de Kaelen. O conflito em seu peito era a aceitação. Podia ela aceitar seu dom, mesmo sabendo que a tornava um alvo? O julgamento dos alfas anciões, visível em cada olhar de soslaio, era o fogo externo que testava sua frágil coragem. Kaelen, em seus aposentos gelados, sentia o peso de seu próprio medalhão sob seu manto. A frieza que emanava dele era um eco constante da centelha primal de Lyra, uma ligação que ele não compreendia, mas que o instigava. A pressão para se casar aumentava, as intrigas de Valério se espalhavam como uma praga silenciosa. Ele temia falhar, temia que Volkov fosse destruído por suas escolhas. Naquela manhã, Kaelen sentou-se na vasta biblioteca do castelo, cercado por tomos empoeirados. Lyra juntou-se a ele, sentindo o ar pesado de sabedoria e solidão.
Os anciões falam da impureza da sua centelha. Lyra, Kaelin começou, sem rodeios. Seus olhos de obsidiana encontraram os dela. Valérios, essa é o incidente do portão para me desestabilizar. Eles querem que eu a descarte para proteger a linhagem. Lyra apertou o medalhão em seu peito. Minha mãe te dizia que essa linhagem era uma dádiva, não uma falha. Mas ela também sabia que o medo transformava dádivas em maldições. É difícil lutar contra algo que a própria família temia. Seu tom era de vulnerabilidade, uma confissão de seu conflito persistente. Kaelin se levantou, caminhando até uma janela alta. A Ordem de Volkov é construída sobre regras de força, de pureza. Qualquer coisa que desvie é vista como fraqueza. Ele virou-se, a luz fraca da manhã acentuando a cicatriz em seu rosto. Mas a verdade é que essa força me deixou sozinho. Ela me forçou a ser um rei sem conexão, sem calor. Era uma confissão profunda de seu próprio isolamento, a fenda mais visível em sua armadura gelada. Eu sempre acreditei que a solidão era o preço da liderança, mas agora ele tocou o medalhão em seu peito. Sinto algo diferente. Lyra se aproximou, estendendo a mão para tocar um livro antigo. Talvez o calor não precise vir de fora. Talvez ele precise ser acendido por dentro. Minha mãe falava de guardiões, não de reis, de um equilíbrio que ia além da força. Nesse momento, uma figura curvada emergiu da escuridão de um corredor lateral. Era um homem idoso, de cabelos brancos ralos e barba curta, arrastando um cajado de madeira retorcida. Seus olhos, de um azul translúcido, pareciam carregar a sabedoria de eras, fixos nos dois. Era Jorun, um beta, um estudioso marginalizado dos antigos costumes, que raramente se aventurava para fora de seu esconderijo na biblioteca. Vosso medalhão, ele tem a marca da flor de gelo, Jorun murmurou, sua voz rouca, mas firme, indicando o objeto no pescoço de Lyra. Antigo como as montanhas. Significa a centelha primal. Ele olhou para Kaelin. E o vosso majestade é a contraparte, o equilíbrio. Kaelin e Lyra se entreolharam, surpresos pela intervenção inesperada. Lyra sentiu seu medalhão vibrar, e o de Kaelin pareceu reagir em uníssono. O que sabe sobre isso, Elder Jorun? Kaelin perguntou, sua voz carregada de uma nova urgência. Jorun se aproximou, seus olhos azuis brilhando. Há uma lenda, majestade, escondida, esquecida pelos que temem o que não podem controlar. Há muito tempo, Volkov e as terras do sul não eram divididas. Havia uma rainha alfa de gelo e um rei ômega de gelo e fogo. Eles eram os guardiões do frio, com duas centelhas primal, uma de cada linhagem, unidas pelos medalhões idênticos. Eles governavam em equilíbrio, mas um dia um alfa ambicioso, consumido pela inveja e pelo poder, os separou. Acusou a rainha de impureza e o rei ômega de bruxaria. A linhagem do rei ômega foi caçada até as terras do sul. Lyra sentiu o ar sair de seus pulmões. Minha mãe, ela era dessa linhagem? Os ômegas do norte? A aceitação de seu poder agora parecia ligada a uma verdade ancestral. Sim, menina, vós sois a centelha da linha ômega, e vós, majestade, sois o eco da rainha alfa de gelo, a que deveria estar conectada à centelha ômega. O medalhão de vossos ancestrais, o equilíbrio, nunca mais foi ativado? Até agora. Jorun tossiu, sua voz ganhando um tom solene. O alfa que os separou. Ele era o ancestral de Valérios? Ele temia a união do poder, a verdadeira estabilidade que não vinha da força bruta, mas do equilíbrio. A revelação foi um choque. O ancestral de Valérios havia destruído a união original, e agora Valérios seguia os mesmos passos, tramando para impedir a reconexão. Kaelin sentiu uma fúria fria. Seu medo de falhar, de perder Volkov,
Havia sido manipulado por gerações. A estabilidade que ele buscava era, na verdade, uma prisão. O que isso significa, Jorun? Lyra perguntou, sua voz um sussurro. Seu próprio medo foi subitamente substituído por uma clareza. Seu poder não era uma maldição, era um legado. A lenda diz que quando os dois medalhões se encontrarem novamente, quando a centelha ômega e o eco alfa se unirem, um desafio final surgirá. Jorun respondeu, seus olhos fixos nos dois. Um perigo tão grande que apenas a união das centelhas pode deter. Um inverno sem fim, mais gélido que qualquer outro, é prometido se a balança não for restaurada. Lyra tocou seu medalhão, sentindo-o queimar. O perigo que se aproximava não era apenas sobre Valérios, mas algo muito maior. Kaelen, por sua vez, apertou seu medalhão, sentindo a frieza que parecia lhe dar uma nova força e clareza. Ele tinha uma escolha: manter a ordem estabelecida ou abraçar um legado antigo e incerto que poderia salvar Volkov, mas também o forçaria a confrontar a solidão de seu próprio coração. A união não é apenas política. Jorun concluiu, sua voz quase um lamento. É uma união de almas, majestade. A única forma de selar o poder e proteger o reino do verdadeiro inverno eterno que se aproxima. Kaelen olhou para Lyra, seus olhos de obsidiana encontrando os verdes dela. O silêncio entre eles era preenchido por uma verdade avassaladora. Valérios não era apenas um inimigo político. Ele era a personificação de uma rivalidade ancestral, de um ciclo de medo e divisão que precisava ser quebrado. A estabilidade de Volkov agora dependia não apenas de sua força, mas de sua capacidade de quebrar o gelo de sua própria alma e abraçar um destino há muito tempo esquecido. A verdadeira tempestade estava apenas começando. 3 dias se passaram desde as palavras enigmáticas de Jorun. O castelo de Volkov, antes um bastião imutável, agora parecia tremer sob o peso das revelações. Lyra, em seu quarto modesto, aninhava Neve, o filhote de lobo, que estava visivelmente mais forte. Seus olhos verdes percorriam as terras do sul, que se estendiam frias além das muralhas, lembrando-lhes das raízes de seu povo. O medalhão de sua mãe pulsava sob sua túnica, um calor sutil que era uma promessa e um fardo. Lyra sentia a aceitação de seu poder crescer, mas a dúvida ainda sussurrava. Poderia ela realmente ser uma guardiã ou estava condenada a trazer o caos? Kaelen, em seus aposentos de pedra escura, tocava seu próprio medalhão sob o manto. A frieza familiar do metal agora parecia carregada de um novo propósito. As palavras de Jorun ecoavam: o equilíbrio. A linhagem de Valérios, o ancestral que quebrou a união dos guardiões do frio. Uma traição ancestral. A fúria gelada de Kaelen se misturava à solidão que ele sempre carregara. A pressão de se casar, de proteger a linhagem, agora parecia um eco do antigo erro. Ele encontrou Lyra na biblioteca, o ar denso de pergaminhos antigos. Kaelen sentou-se à frente dela, a luz fraca da lareira dançando em seus olhos de obsidiana. Jorun nos trouxe uma verdade perigosa. Kaelen começou, sua voz mais suave do que o habitual, desprovida da aspereza real. Valérios, ele é um fantasma de um passado que se recusa a morrer. Lyra apertou seu medalhão. Minha mãe falava de uma lenda, não apenas um conto, mas uma responsabilidade. Os Alfas do Norte temiam nosso dom, Kaelen. O poder que não se encaixava em suas regras, mas ela dizia que era a chave para essa verdadeira estabilidade, não a força cega. A culpa de sua infância ainda pesava, mas a esperança de um propósito maior começava a suplantá-la. Seu medo de ser uma maldição estava se transformando na determinação de ser uma solução. Kaelen acenou. Minha mãe, ela também tinha premonições. Uma semana antes de morrer,
Ela me entregou o medalhão e disse: para quando o frio de Volkov se tornar o vazio, Kaelen. Para quando a centelha precisar de equilíbrio e a centelha precisar de um guardião. Eu nunca compreendi. Achei que se referia a mim, a ser um rei forte, mas ela falava de nós. A voz dele era um sussurro, uma confissão de seu próprio erro de interpretação, de como o trauma o cegou para o significado mais profundo das palavras de sua mãe. Ele falava abertamente de sua mãe e de suas palavras, algo que jamais fizera, revelando sua profunda vulnerabilidade. A centelha ômega e o eco alfa. Lyra recitou, os olhos fixos nos dele. Sua mãe buscou o que foi perdido, o equilíbrio. Seus dedos se estenderam para tocar o medalhão de Kaelen, ainda em seu pescoço. Uma onda de frio reconfortante os envolveu, um contraste com o gelo cortante da manhã. Não era um frio que doía, mas um que acalmava, que conectava. Os medalhões brilharam em uníssono, um azul prateado tênue. Lyra sentiu o peso da herança, a clareza de seu destino, afastando a culpa. Sempre acreditei que ser rei significava suportar a solidão. Ser um escudo impenetrável, Kaelen confessou, sua voz rouca, seus olhos desviando para a janela. Depois de perder minha mãe e irmã, jurei que Volkov nunca mais cairia, que eu seria forte o suficiente para protegê-lo sozinho. Essa força, ela me congelou, mas você, Lyra, e esse poder, vocês me mostram um caminho diferente, um caminho de união. Era uma admissão rara, a primeira vez que ele verbalizava a profundidade de seu isolamento e a mudança que Lyra estava provocando. Ele estava aceitando que a verdadeira força poderia vir da conexão, não da solidão. Lyra se aproximou. Talvez o escudo não precise ser de gelo. Talvez possa ser de luz, Kaelen, juntos. Era uma oferta de parceria, de compartilhar o fardo que antes parecia intransponível para ambos. O medalhão em seu pescoço esquentava com a força de sua resolução. De repente, um arauto invadiu a biblioteca, pálido. Majestade, Lorde Valérios convocou o Conselho dos Anciões. Ele exige um julgamento da força, um desafio de sangue contra vossa linhagem. Alega que vossa fraqueza, manifestada por acolher uma ômega profana, está trazendo maldição ao reino. Um inverno anormal se aproxima. Kaelen se levantou, sua postura de rei retornando, mas com uma nova fúria contida. O desafio de sangue? Isso não é invocado há décadas. Seus olhos de obsidiana endureceram. Valérios não apenas o desafiava politicamente, mas atacava a própria essência de sua linhagem, usando a tradição para manipular. A ameaça do inverno anormal de Jorun agora tinha um rosto e um pretexto. Ele usará você, Lyra, sua centelha, para provar sua tese, Kaelen sibilou, a cicatriz em seu rosto pulsando. Dirá que nosso laço é a impureza que nos enfraquece. Lyra sentiu o pavor, mas também uma coragem crescente. Então mostramos a ele que não é fraqueza, é força. Ela tocou seu medalhão. A decisão de Kaelen era crucial. Defendê-la significava desafiar toda a tradição alfa. Ceder significava perdê-la, e talvez Volkova. No grande salão, os anciões se reuniram. Valérios, com seu sorriso fino e olhos astutos, pairava próximo a Elder Borin. Kaelen Volkov, Valérios proferiu, sua voz ressoando. Suas ações trouxeram uma abominação para este castelo. O poder profano desta ômega corrompe nossa linhagem, e o próprio inverno de sangue se aproxima como um presságio. O ar do salão, já frio, pareceu gelar ainda mais. Pequenos cristais de gelo começaram a se formar nas janelas, não devido ao vento, mas a uma força mais sombria,
um sutil presságio do inverno eterno. O que você propõe, Valérios? Caelen perguntou, a voz gélida. Ele parou ao lado de Lyra, que permaneceu firme, seu medalhão quente em seu peito. A presença dela era um desafio em si. Que Caelen Volkov prove sua dignidade através de um desafio de sangue, uma prova de força, uma tradição ancestral. Que ele enfrente um dos nossos campeões, sozinho, para mostrar que sua linhagem não foi maculada por esta criatura. Se ele perder, abdicaria, e a Ômega seria banida, ou pior. A intenção de Valérios era clara, isolar Caelen, forçá-lo a negar Lyra para salvar a coroa, ou a perdê-la e ao reino. Lyra olhou para Caelen, o medo da condenação pesando, mas sua determinação era mais forte. Ela estava pronta para lutar. O medalhão em seu peito reagiu ao frio que invadia o salão, pulsando com um brilho azul sutil, quase invisível. Caelen sentiu o medalhão em seu próprio peito aquecer, uma frieza que lhe dava força, uma resposta à energia de Lyra. Caelen fitou Valérios, seus olhos de obsidiana duros. Aceito o desafio de sangue, lhe declarou, a voz ressoando como um trovão. Os anciões murmuraram surpresos, mas o desafio não será apenas de força, Valérios. Ele será uma prova de Volkov, de seu futuro e de seu equilíbrio. Ele fez um movimento sutil, mas firme com a mão, e Lyra deu um passo à frente, para o lado dele, não atrás. Eu estarei ao seu lado, Caelen. Lyra disse, sua voz clara, uma decisão forjada na culpa e agora fortalecida pela aceitação de seu legado. Nós enfrentaremos o frio juntos. Valério soltou uma risada seca. Uma ômega na arena de um desafio de sangue? Majestade, você selou seu próprio destino. Caelen o ignorou, seus olhos fixos em Lyra. Será amanhã ao amanhecer, ele disse aos anciões, sua voz carregada de uma promessa perigosa. O medalhão em seu peito irradiava uma frieza vibrante. O inverno de sangue não era apenas uma lenda, mas uma batalha a ser travada. E Caelen acabara de fazer sua escolha mais arriscada, unindo seu destino ao de Lyra, desafiando a tradição e confrontando a própria solidão que o corroía. O verdadeiro confronto estava apenas começando. Na manhã seguinte, o sol mal despontava sobre os picos gelados do reino de Volkov. O ar da arena principal do castelo era cortante, mais gélido que o usual, e as bandeiras de obsidiana chicoteavam com um som seco. Os alfas anciões, com Lord Valérios e Elder Borin no centro, formavam um semicírculo sombrio, seus olhares pesados varrendo Caelen e Lyra. O filhote Neve estava seguro no quarto, sob os cuidados de uma das criadas mais velhas, sua respiração agora mais forte. Lyra estava ao lado de Caelen, não atrás. Em seu pescoço, o medalhão da flor de gelo pulsava com um calor sutil, um escudo contra os olhos julgadores. Ela sentia a aceitação de seu poder florescer, mas o receio de trazer o caos ainda beliscava seu coração. Seu conflito interno, a culpa pelo passado, transformava-se em uma determinação fria. Caelen, com o medalhão de equilíbrio sob seu manto, sentia a frieza familiar do metal agora carregada de uma urgência diferente. Ele havia falado com Lyra por horas antes do amanhecer, uma conversa sussurrada na biblioteca fria. Eu te vejo, Lyra, ele dissera, seus olhos de obsidiana fixos nos dela. Não como uma ameaça, mas como uma parte de Volkov. A parte que eu não sabia que faltava. Era uma admissão da profundidade de sua solidão, do vazio que ela preenchia. Lyra, por sua vez, havia estendido a mão, tocando o medalhão de Caelen. E eu te vejo, Caelen, o homem por trás do rei que teme perder o que ama. Essa não é uma fraqueza. O toque não foi de paixão,
mas de uma profunda compreensão e confiança mútua, uma promessa silenciosa de apoio. Agora, na arena, a tensão era palpável. Valério se adiantou, seu sorriso fino mais afiado que a lâmina de uma espada. Kaelen Volkov, sua voz ecoou, carregada de triunfo. Seu desafio de sangue será contra nosso campeão, Theron. Um alfa massivo com ombros largos e uma cicatriz de batalha que descia por sua têmpora, avançou. Seus olhos eram opacos e sua postura implacável. Theron era conhecido por sua lealdade cega aos anciões e sua brutalidade em combate. Theron, que sua força alfa seja a prova da pureza de Volkov. Valérius continuou, ignorando Kaelen. Seus olhos se cravaram em Lyra. Majestade, que esta ômega se afaste, sua presença corrompe o ritual sagrado. Ela fica, Kaelen rosnou, a cicatriz em seu rosto pulsando. Ela é minha conselheira neste desafio. Sua visão nos guiará. Valérius riu, um som seco e zombeteiro. Então que seja que a visão de uma ômega decida o destino de Volkov. Um vento gelado que não vinha das portas varreu a arena e pequenos flocos de gelo começaram a se formar no ar. O inverno de sangue de Valérius estava começando a se manifestar. Kaelen sacou sua espada, a lâmina de obsidiana reluzindo. Lyra sentiu o medalhão em seu pescoço queimar, o azul prateado de sua flor de gelo pulsando mais forte. O medalhão de Kaelen sob seu manto irradiava uma frieza que lhe infundia força. Theron avançou com uma fúria brutal. Kaelen, com sua agilidade e precisão, defendeu-se, a espada cantando contra a de Theron. O alfa campeão era forte, mas carecia da sutileza e da tática de Kaelen. Enquanto Kaelen lutava, Lyra observava, seus olhos verdes analisando o padrão de Theron. O inverno de sangue começava a apertar. Cristais de gelo se formavam nas bordas da arena, e o ar tornou-se pesado, drenando a energia dos guardas próximos. Valério sorria. Ele usava sua própria centelha primal, menor e mais sombria, para amplificar o frio ambiente, buscando exaurir Kaelen e Lyra. Ele está usando o frio para te enfraquecer, Kaelen! Lyra gritou, sua voz se misturando ao rugido do vento. Você precisa de conexão! Kaelen sentiu o frio corroer sua força, o medo de ser novamente superado pela adversidade. Mas a voz de Lyra, a compreensão mútua que haviam construído, o impulsionou. Ele confiou. Lyra estendeu as mãos concentrando-se. Uma camada sutil de gelo se espalhou pelo chão sob seus pés e em torno de Kaelen, não para congelar, mas para repelir o frio de Valérius. A centelha primal de Lyra agia como um escudo, uma barreira que estabilizava o ambiente para Kaelen. Os medalhões de ambos brilharam com uma luz mais intensa, quase como se o gelo de Lyra e a frieza de Kaelen estivessem se harmonizando. Theron, pego de surpresa pelo súbito abrandamento do frio, hesitou. Kaelen aproveitou a abertura. Com um movimento rápido e calculado, desarmou o campeão. A espada de Theron caiu no chão com um baque metálico. Kaelen apontou sua espada para ir à garganta de Theron, mas não desferiu o golpe final. Você lutou com honra, Theron. Kaelen disse, sua voz calma, mas seu mestre o usa. Valérius, no entanto, não havia desistido. Em vez de aceitar a derrota, ele proferiu uma palavra antiga, um cântico sombrio, e o chão da arena começou a rachar. Uma nuvem de névoa congelante subiu das fendas, carregada de uma frieza sobrenatural, visivelmente mais intensa que a da tempestade lá fora. A ameaça do inverno eterno, não apenas simbólica, mas real, se manifestava. Majestade! Jorun, o beta estudioso,
Gritou da multidão, empurrando alguns alfas chocados. Valérios está liberando a magia ancestral de seu clã. Aqui quebrou o equilíbrio. Ele busca não apenas o trono, mas trazer a maldição do inverno eterno. Lyra sentiu o medalhão em seu pescoço queimar com uma intensidade quase dolorosa. Seu poder reagiu violentamente à névoa, mas não em defesa, em reconhecimento. Os alfas se encolheram, o terror em seus rostos. Kaelen, vendo a névoa avançar e o olhar triunfante de Valérios, compreendeu o perigo. Este não era apenas um desafio de sangue, era uma tentativa de destruir Volkov. Ele sabia que o confronto com Valérios era apenas o começo e que a centelha primal de Lyra, junto com o equilíbrio dos medalhões, era a única esperança. Juntos, Lyra? Kaelen disse, a voz gélida, mas carregada de uma determinação inabalável. Ele segurou o medalhão em seu peito, olhando para Lyra. Lyra acenou, dando um passo à frente. O medo se fora, substituído pela certeza. Era o seu legado, o legado de sua mãe. Seus medalhões brilharam, um farol azul prateado na névoa escura. O inverno eterno estava aqui, e Valérios havia acabado de abrir-lhe as portas. Horas depois do desafio sangrento, a névoa congelante de Valérios já havia transformado a arena principal do castelo de Volkov em um pesadelo gelado. O coração do reino de Volkov, antes um bastião de pedra, agora tremia sob a ameaça do inverno eterno. As ameias e torres de obsidiana, que outrora cortavam o céu cinzento, estavam lentamente sendo envoltas por uma geada densa e implacável. O medalhão de flor de gelo de Lyra pulsava em seu pescoço, não mais com um calor sutil, mas com uma energia gélida e protetora, reagindo violentamente à névoa. O medalhão de Kaelen, o equilíbrio, sob seu manto, irradiava uma frieza que parecia nutrir, em vez de drenar, sua própria força vital. A névoa azul acinzentada rastejava pelo chão de pedra, subindo pelas arquibancadas, congelando tudo em seu caminho. Os guardas alfas, que testemunhavam a cena, recuavam em pânico. Não era apenas o frio do inverno, era algo mais antigo, mais malicioso, que drenava a vida. Seus corpos começaram a tremer incontrolavelmente, suas armaduras cobrindo-se de gelo. Valérios, em meio à confusão, não mais sorria abertamente, mas seus olhos brilhavam com um triunfo sombrio. Ele não se aproximava, mas mantinha o encantamento com as mãos estendidas, controlando a progressão do inverno eterno. Seu objetivo era claro: provar a impureza de Kaelen e de Lyra e destruir Volkov no processo. Kaelen sentiu a frieza corroer seus ossos, uma dor familiar que o assombrava desde a perda de sua mãe e irmã. Mas desta vez não era a solidão, era uma sensação de esgotamento, como se o inverno eterno estivesse sugando sua própria vitalidade. Ele se virou para Lyra, seus olhos de obsidiana pesados de preocupação. Este frio, ele não apenas congela, ele suga a essência. Kaelen sussurrou, a voz tensa. Sinto-me drenado. É uma fraqueza que nunca senti. Era uma confissão de vulnerabilidade rara, mostrando que sua força, sua própria linhagem alfa, estava sendo diretamente desafiada de uma forma que ele não esperava. Lyra viu a dor em seus olhos, a culpa que a atormentava desde a infância, por ter causado o frio que matou sua família. Agora se transformava em uma fúria gélida. Este não era o seu poder, era uma perversão. Seu medalhão brilhou com mais intensidade, uma aura azul prateada, um contraste vibrante com a névoa escura. Não é sua fraqueza, Kaelen, Lyra respondeu, a voz firme. É a perversão do poder. Meu povo falava disso. O inverno eterno busca o vazio para se alimentar. Ele drena a vida, a esperança.
Ela estendeu a mão, o brilho azul gelo se intensificando. Mas a centelha primal pode repelir o vazio. Meu poder é a vida, é o equilíbrio. A aceitação plena de seu dom estava ali, não mais como uma maldição, mas como a única salvação. Lyra fechou os olhos, concentrando-se. O ar ao redor dela se tornou mais denso. O gelo que emanava de suas palmas não era destrutivo, mas protetor. Uma barreira translúcida de energia gélida, como um casulo brilhante, começou a se expandir ao redor deles, empurrando a névoa congelante para trás. Não era fogo contra gelo, mas gelo contra gelo. Um domínio de sua centelha primal sobre a maldição ancestral de Valérios. Kailen sentiu a pressão do frio diminuir, a sensação de esgotamento recuar. Ele tocou o medalhão em seu peito, que agora irradiava uma frieza que lhe infundia uma nova onda de força. Ele estendeu a mão, cobrindo a de Lyra, e o medalhão dela pareceu se aquecer ao seu toque, como um farol no meio da escuridão. Os 2 medalhões brilharam em uníssono, a flor de gelo se expandindo e contraindo como se estivesse viva. Estamos conectados, Kailen murmurou, uma verdade assombrosa e reconfortante. Ele não estava mais sozinho em seu fardo, nem em sua força. A solidão que o corroía estava sendo preenchida por essa união inesperada. Jorun, o estudioso Beta, que havia se esgueirado para perto da arena, gritou: Majestade, a névoa não vai parar. Valerius canaliza o vazio de sua própria linhagem. Ele precisa ser detido em seu ponto de origem. Seus olhos azuis, outrora distantes, agora carregavam uma urgência desesperada. O inverno eterno. Ele se alimenta da discórdia, do medo. É a antiscentelha. Valérius, ouvindo a voz de Jorun, intensificou o encantamento e a névoa avançou com mais ferocidade, ameaçando quebrar a barreira de Lyra. Os alfas que ainda estavam de pé tossiam e caíam, suas forças esvaídas. Ele está na torre norte. Kailen rosnou a espada em punho. Lyra, você consegue manter essa barreira por tempo suficiente? Lyra sentiu a exaustão, mas a determinação era inabalável. Sim, vá, Kailen, eu o contenho. O sacrifício de sua energia não era mais um ato de autopunição, mas de propósito, de proteger Volkov e Kailen. O conflito interno de ser uma maldição havia sido superado pela urgência de ser uma salvadora. Kailen não hesitou. Ele sabia que estava deixando Lyra em um perigo imenso, exposta, mas não havia outra escolha. O destino de Volkov e o seu próprio dependia daquele momento. Proteja-se, eu voltarei. Ele tocou o rosto dela, um gesto rápido e íntimo de despedida, e correu, a espada reluzindo, desaparecendo na névoa rala que não havia alcançado a barreira. Lyra permaneceu, os pés firmes, a barreira de gelo azul prateado pulsando em suas mãos. Seu olhar estava fixo em Valérius na torre, sentindo a batalha que Kailen travava em seu nome. A conexão entre os medalhões, a frieza que fluía deles, mantinha sua barreira. Na torre norte, Valérius intensificou a névoa, mas Lyra resistia. Ele sentiu a conexão dos medalhões, o poder combinado deles, e a fúria ancestral que o impulsionava aumentou. Ele sabia que Kailen estava a caminho. Lyra sentiu o chão sob seus pés vibrar. Não era a névoa. Era uma vibração que parecia vir das profundezas da terra. Ela ergueu a barreira, focando sua centelha primal em um ponto específico do chão da arena. Pequenas rachaduras se formaram, e um brilho fraco e azul esverdeado começou a emanar de dentro delas. Algo estava adormecido sob Volkov, um segredo enterrado, e o inverno eterno de Valérius o estava despertando. Este era o verdadeiro perigo, não apenas a névoa, mas o que ela despertava.
O reino estava sendo atacado por dentro e por fora, e Lyra estava no centro de tudo. Uma Omega que se tornara o último escudo de Volkov. A batalha pelo trono era apenas o começo de uma guerra muito maior, onde o frio eterno ameaçava consumir tudo. Kaelen, Lyra e os medalhões eram a única esperança. A névoa congelante de Valérios, densa e implacável, já havia transformado a arena principal do castelo de Volkov em um pesadelo gélido. Minutos se passaram desde que Kaelen correu para a Torre Norte. O coração do reino de Volkov, antes um bastião de pedra escura, tremia agora sob a ameaça do inverno eterno. As ameias e torres de obsidiana estavam lentamente sendo envoltas por uma geada impiedosa. O medalhão de flor de gelo de Lyra pulsava em seu pescoço, não mais com um calor sutil, mas com uma energia gélida e protetora. Ela estava no centro da arena, os pés firmes, enquanto o medalhão de Kaelen, o equilíbrio, sob seu manto, irradiava uma frieza que parecia nutrir, em vez de drenar, sua própria força vital. A névoa azul acinzentada rastejava pelo chão de pedra, subindo pelas arquibancadas, congelando tudo em seu caminho. Os guardas alfas recuavam em pânico. Não era apenas o frio do inverno das terras do sul. Era algo mais antigo, mais malicioso, que drenava a vida. Seus corpos tremiam, suas armaduras cobrindo-se de gelo. Valérios, em meio à confusão, não sorria. Seus olhos brilhavam com um triunfo sombrio, mantendo o encantamento com as mãos estendidas, controlando o avanço do inverno eterno da Torre Norte. Lyra sentiu a dor no olhar de Kaelen antes de ele partir. A culpa de sua infância por ter causado o frio que matou sua família transformava-se em fúria gélida. Aquele não era o seu poder, era uma perversão. Seu medalhão brilhou com mais intensidade, uma aura azul prateada que contrastava com a névoa escura. Este frio, ele não apenas congela, ele suga a essência. Kaelen havia sussurrado, a voz tensa, mostrando uma vulnerabilidade que Lyra nunca presenciara. Sinto-me drenado. É uma fraqueza que nunca senti. Era a confissão de que sua própria força alfa estava sendo desafiada. Não é sua fraqueza, Kaelen. Lyra respondeu, a voz firme, sua centelha primal reagindo. É a perversão do poder. Meu povo falava disso. O inverno eterno busca o vazio para se alimentar. Ele drena a vida, a esperança. Ela estendeu a mão, o brilho e azul gelo intensificando-se. Mas a centelha primal pode repelir o vazio. Meu poder é a vida, é o equilíbrio. A aceitação plena de seu dom estava ali, não mais como uma maldição, mas como a única salvação de Volkov. Lyra fechou os olhos, concentrando-se. O ar ao redor dela tornou-se mais denso. O gelo que emanava de suas palmas não era destrutivo, mas protetor. Uma barreira translúcida de energia gélida, como um casulo brilhante, começou a se expandir ao redor dela, empurrando a névoa congelante para trás. Não era fogo contra gelo, mas gelo contra gelo, um domínio de sua centelha primal sobre a maldição ancestral de Valérios. Kaelen havia sentido a pressão do frio diminuir, a sensação de esgotamento recuar antes de correr. Ele havia tocado o rosto dela, um gesto rápido de despedida, carregado de confiança. Lyra sentiu o eco daquele toque, um elo que se aprofundava mesmo na ausência física. Joron, o estudioso Beta, esgueirava-se perto da arena, seus olhos azuis cheios de terror. Majestade, a névoa não vai parar. Valérios canaliza o vazio de sua própria linhagem. Ele precisa ser detido em seu ponto de origem. Ele tossiu, tremendo. O inverno eterno. Ele se alimenta da discórdia, do medo. É a antiscentelha. Valérios, ouvindo a voz de Joron,
intensificou o encantamento da Torre Norte, e a névoa avançou com mais ferocidade, ameaçando quebrar a barreira de Lyra. Na torre, Kaelen abriu caminho pelos túneis gelados, a espada em punho. Ele sentia a força de Lyra através do medalhão, uma frieza que lhe infundia coragem, afastando o espectro da solidão. A cada passo, a raiva contra Valérios crescia, não apenas por desafiar seu trono, mas por corromper a própria essência de Volkov, ameaçando a todos que Kaelen jurou proteger. Ele estava enfrentando-se o fantasma da traição ancestral, não apenas um inimigo. Lyra, mantendo a barreira, sentiu o chão sob seus pés vibrar. Não era a névoa, era uma vibração que parecia vir das profundezas da terra. Ela ergueu a barreira, focando sua centelha primal em um ponto específico do chão da arena. Pequenas rachaduras se formaram, e um brilho fraco e azul esverdeado começou a emanar de dentro delas. Não era o frio habitual, nem a névoa de Valérios. Era algo latente, algo antigo, pulsando sob Volkov. O brilho intensificou-se, um pulso constante que parecia responder à luta entre a centelha primal e a antiscentelha de Valérios. O chão da arena, antissólido, começou a ceder em um ponto, revelando uma câmara secreta. Dali emanava um frio que Lyra nunca havia sentido, mas que seu medalhão parecia reconhecer e temer. Um rugido subterrâneo reverberou, fazendo as paredes tremerem. Kaelen, na torre, sentiu a vibração. Valérios, surpreso, tropeçou em seu encantamento, e a névoa da arena recuou por um instante. Kaelen viu sua chance e avançou. Lyra, exausta, sentiu o medalhão em seu pescoço queimar. A câmara revelada emitia um frio diferente, ancestral. Seu poder não era mais apenas um escudo, mas uma ponte para um segredo mais profundo. O reino estava sendo atacado por dentro e por fora, e Lyra estava no centro de tudo. A batalha pelo trono era apenas o começo de uma guerra muito maior, onde o frio eterno ameaçava consumir tudo, e um segredo esquecido emergia das profundezas de Volkov. Momentos depois que Kaelen correu para a Torre Norte, o rugido subterrâneo reverberou novamente, mais forte. Lyra manteve a barreira de gelo azul prateado, sentindo essa exaustão corroer seus ossos, mas a determinação era um escudo mais forte que qualquer rocha. A névoa de Valérios, densa e implacável, ainda tentava romper seu invólucro gélido, mas Lyra não cedia. Seus olhos verdes, fixos nas rachaduras crescentes no chão da arena, sentiram a ascensão de algo ancestral e terrível. Volkov, antes um bastião imutável, parecia se partir por dentro. Na torre norte, Kaelen subia os degraus de obsidiana, sua espada reluzindo. O medalhão de equilíbrio pulsava contra seu peito, infundindo-lhe uma frieza que não era do gelo, mas de uma fúria controlada. Ele sentia o esforço de Lyra através do elo, uma corda invisível de energia. A solidão que sempre o acompanhara agora parecia menos pesada, compartilhada por um fardo maior. A vingança de Valérios era mais do que política. Era uma ferida aberta no próprio coração do reino. Kaelen irrompeu na câmara do topo da torre. Valérios estava lá, as mãos estendidas, os olhos fixos em um cristal escuro no centro da sala, de onde a névoa se originava. O ar era denso com magia, uma antiscentelha que parecia sugar a luz e o calor. Valérios girou, o rosto retorcido de ódio ancestral. O que vem de baixo é o nosso verdadeiro poder, Kaelen. Valérios rosnou, sua voz distorcida pela magia. O vazio que sua linhagem tentou selar. O inverno eterno que consumirá sua fraqueza. Sua motivação era clara: libertar o poder que seu ancestral acreditava ser o verdadeiro caminho para a força, o qual a união dos guardiões do frio havia reprimido. Na arena,
O brilho azul esverdeado sob as rachaduras intensificava-se. O chão cedeu de vez, revelando uma abertura escura. Dali emanava um frio que Lyra nunca sentira, mas que seu medalhão reconhecia. Era uma sensação de quietude, mas de uma quieteza que prometia destruição. Joron, o estudioso Beta, arrastou-se até a beirada da abertura, seus olhos azuis arregalados de terror. É o coração do vazio, Joron gritou, sua voz rouca. A fonte da antiscentelha, selada pelos guardiões, Valérios quer despertá-la. Ele tossiu, o frio o dominando. Lyra sentiu a força da antiscentelha de Valérios aumentar. A barreira começou a vacilar. Ela não podia mais apenas conter, precisava agir. Seu medo infantil do poder, de ser uma maldição, foi esmagado pela urgência. Este não era o frio que matava sua família, era o frio que destruía reinos. A aceitação de seu legado estava completa. Na torre, Caelen e Valérios se chocaram. A espada de Caelen encontrou a lâmina ritualística de Valérios, que brilhava com uma luz gélida e sombria. Caelen sentiu o golpe de Valérios, uma onda de frio que o penetrou até a alma. A cicatriz em seu rosto pulsou. Era a dor da perda, a fraqueza de seu medo de falhar amplificada pelo inimigo. Mas o medalhão de equilíbrio aqueceu, respondendo ao desafio. Sua fraqueza está em sua conexão, Caelen. Valérios zombou, empurrando-o. A Ômega, ela é a sua ruína. Caelen, no entanto, viu a imagem de Lyra, os olhos verdes cheios de determinação. Ele não era fraco, ele estava conectado. Minha força vem do equilíbrio, Valérios, Caelen rosnou, sua voz um trovão gelado. Não da solidão. Ele usou um movimento rápido, ensinado por seu pai, desarmando Valérios, que tropeçou. No momento de sua queda, Valérios conseguiu tocar o cristal escuro novamente. Uma última onda de névoa escura se espalhou, mas desta vez ela não emanava apenas da torre. Ela se concentrou na câmara recém-aberta na arena, buscando o coração do vazio. Lyra sentiu a atração, uma sucção de energia. A câmara sob a arena expandiu-se, revelando uma espécie de altar antigo, de pedra escura e coberto de inscrições. No centro não havia um objeto físico, mas um vórtice de energia azul esverdeada, pulsando com o frio mais profundo que Lyra já experimentara. Era a essência do inverno eterno, adormecida, agora despertada pela magia de Valérios. Lyra sabia o que precisava fazer. Ela estendeu as mãos, os medalhões de flor de gelo pulsando com uma força imensa, a centelha primal de seu povo, a vida. Não era para selar, mas para harmonizar. Ela iria enfrentar o vazio com o equilíbrio. Eu sou Lyra, da linhagem dos Ômegas do Norte, ela murmurou, sua voz ressoando com uma nova autoridade. E eu não serei a maldição. Na torre, Caelen estava sobre Valérios, a ponta de sua espada na garganta do traidor. O que é isso? Caelen perguntou, os olhos fixos no coração do vazio, sentindo a conexão do medalhão vibrar. O que você despertou? Valérios riu, um som seco e triunfante, apesar da derrota física. O inverno eterno, Caelen, a verdadeira força de Volkov, o preço por sua conexão. Ele consumirá tudo, e você sozinho não poderá detê-lo. Ele sabia que havia plantado uma ameaça maior que qualquer batalha de espadas. A câmara pulsava, o vórtice se expandindo. Lyra sentiu que a estabilidade do reino, a vida em Volkov, dependia dela. Ela estava prestes a mergulhar seu poder no desconhecido, abraçando seu destino como guardiã. Caelen, vendo a ameaça, sentiu a urgência de retornar a ela, mas sabia que sua luta contra Valérios havia sido apenas um prelúdio.
O verdadeiro desafio estava apenas começando, e Lyra estava no centro de um poder que ameaçava consumir o mundo. Enquanto a névoa do inverno eterno, liberada por Valérios, se espalhava da torre norte, consumindo o ar e as pedras do castelo de Volkov, Lyra permanecia firme no centro da arena. O medalhão de flor de gelo em seu pescoço pulsava com uma energia gélida e protetora, um escudo contra a malícia que vinha do coração do vazio. No topo da torre, Caelen segurava Valérios, sua espada na garganta do traidor, mas seus olhos de obsidiana estavam fixos nas rachaduras no chão da arena, sentindo a vibração de Lyra através do elo dos medalhões. Valérios, o que você fez? Caelen rosnou, sua voz ressoando com uma fúria contida. A frieza que emanava do medalhão equilíbrio em seu peito nutria sua força, mas a solidão de seu fardo como rei era agora esmagada pela urgência de proteger Lyra e seu reino. Valérios, derrotado fisicamente, riu um som gélido e triunfante. Eu revelei a verdadeira força de Volkov, o vazio que Caelen, sua centelha primal, é a chave. Ele se alimenta da discórdia, da fraqueza. É a anti-centelha. Ele tossiu. Um filete de sangue escorrendo por sua boca. Sua união, Caelen, não é força. É a porta para a destruição. Caelen empurrou Valérios contra uma parede, a lâmina firmemente em sua garganta. Ele não hesitou, nem por um segundo, em tomar uma decisão moral difícil. Amarrem-no e o levem para as masmorras. Ele ordenou aos guardas que haviam chegado, chocados pela cena. Que ele veja a verdadeira força do reino de Volkov. A sentença não era a morte imediata, mas uma punição que Valérios temeria mais. Testemunhar o que ele tentou destruir. Na arena, Lyra sentia a barreira translúcida de gelo que emanava de suas mãos estremecer sob a pressão crescente do coração do vazio. O brilho azul esverdeado do vórtice no altar, sob o chão rachado, intensificava-se. Os guardas alfas caíam ao redor, exaustos e congelados. A culpa de seu passado, de ter causado o frio, foi finalmente erradicada pela clareza de sua missão. Ela não era uma maldição, mas a guardiã do equilíbrio. Seu conflito interno agora era como usar seu poder para harmonizar o vazio, e não apenas contê-lo. Joron, o estudioso Beta, arrastou-se até a beirada da câmara, seu corpo tremendo, mas seus olhos azuis ainda carregavam uma centelha de esperança. Lyra, não tente selar o coração do vazio com força bruta. Ele gritou, sua voz rouca. Seu povo sabia. A centelha primal não destrói o vazio, ela o harmoniza. Como o dia encontra a noite, como o inverno encontra a primavera. Caelen, já descendo apressadamente as escadas da torre, via o sofrimento de Lyra e a névoa avançando. A imagem de sua mãe, a dor da perda, a pressão para ser um rei inabalável, tudo isso se desfez diante da ameaça iminente. Ele não podia protegê-la de longe. Ele precisava estar ao lado dela. A solidão havia terminado. Ele sabia que a verdadeira força de Volkov estava na conexão, não no isolamento. Joron, como harmonizamos? Lyra ofegou, seus lábios roxos, mas seus olhos firmes no vórtice pulsante. O coração do vazio é o eco da discórdia ancestral, Joron explicou, apontando para as inscrições no altar. Os guardiões originais, o eco alfa e a centelha ômega, não o destruíram, eles o acalmaram. Com uma união de suas almas através dos medalhões. Vocês dois devem se unir, Majestade e Lyra. O vazio se alimenta da separação, do medo. Caelen irrompeu na arena, a espada ainda em punho, mas seus olhos estavam fixos em Lyra.
Ele jogou a espada de lado, sem hesitar. Lyra! Ele correu, ajoelhando-se ao lado dela, enquanto os guardas restantes se arrastavam para trás da barreira de gelo enfraquecida. O medalhão de Kaelen pulsava com uma frieza protetora, ecoando-te o poder de Lyra. O vazio está drenando você, Kaelen sussurrou, sentindo a exaustão dela. Ele não tentou assumir o controle, mas ofereceu seu apoio. Era um momento de intimidade emocional profunda, não de palavras românticas, mas de uma compreensão mútua de seu propósito e destino. Eu estou aqui, não sozinho, não você sozinha. Sua mão encontrou a dela e os 2 medalhões, o da flor de gelo e o equilíbrio, brilharam com uma intensidade azul prateada que irradiava calor e frio em perfeita sincronia. Lyra sentiu a força de Kaelen, não como dominância a alfa, mas como um pilar de apoio. A dor e o medo se dissiparam, substituídos por uma certeza. Juntos, Kaelen, ela disse, sua voz um pouco mais forte, concentrando toda-se em sua centelha. Primal, Lyra e Kaelen, com as mãos unidas e os medalhões vibrando, estenderam-nas para o coração do vazio. Não era um ataque, mas uma oferenda. Uma onda de energia gélida e brilhante emanou deles, envolvendo o vórtice. O coração do vazio, que antes pulsava com um frio destrutivo, começou a recuar, a se acalmar. O brilho azul esverdeado diminuiu, transformando-se em um suave pulsar que parecia inofensivo. A névoa do inverno eterno na arena recuou. As rachaduras no chão se fecharam. O frio extremo se dissipou, deixando o ar apenas com a brisa gelada habitual de Volkov. Lyra e Kaelen caíram de joelhos, exaustos, mas o coração do vazio estava em paz. Vocês fizeram isso. Jorunn sussurrou, caindo sentado, a voz cheia de admiração. A centelha e o equilíbrio, juntos. Kaelen e Lyra se entreolharam, uma nova compreensão nos olhos. Eles não haviam destruído o coração do vazio, apenas o acalmado, harmonizado. Ele ainda estava lá, um poder latente sob Volkov, um lembrete constante da necessidade de equilíbrio. O filhote Neve, sentindo a mudança, uivou do quarto distante. A ameaça imediata havia sido contida, mas o reino estava marcado. A barreira de gelo que Lyra criara no portão oeste agora seria um símbolo de sua força, e não de sua impureza. A fúria de Valérios havia revelado uma verdade ancestral, e Kaelen, o rei alfa antes solitário, havia encontrado uma parceira para governar não com força cega, mas com a sabedoria do equilíbrio. O inverno ainda era rigoroso, mas a verdadeira tempestade havia sido superada, e uma nova era começava para Volkov.